E eu sou a professora Denise, eu sou formada em Pedagogia pela PUC, também aqui em São Paulo. Eu sou mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, também aqui em São Paulo. Atualmente eu atuo como professora no ensino superior e dou aula nos cursos de gestão de pessoas, né, na área do cursos de tecnologia, de curta duração, e também nos cursos de pedagogia. A educação ela é um processo, ela deve se apropriar de meios, né, e de instrumentos e de ferramentas para que possa direcionar o ser humano para o seu desenvolvimento, né? Eu acho que é importante que a gente tenha uma educação crítica e que ela vá além da escola. Então, você tem a educação institucional, que é aquela que é feita dentro da escola, onde a gente aprende todas as questões, né, das áreas da ciência, matemática, geografia, enfim, e outras, até a gente chegar na universidade. Então, essa é uma educação que a gente chamaria de formal. E a educação informal, que ela vai acontecer para o resto da vida, não só a educação, como a aprendizagem, né? Ela vai acontecer para o resto da vida. A pedagogia é uma ciência que estuda os aspectos relacionados à educação, mas ela é mais voltada, na minha opinião, né? Você tem lá, lógico, as disciplinas como filosofia da educação, história da educação, que amplia bastante o tema, mas ela é uma educação, a pedagogia ela é voltada mais para uma educação infantil. Eu brinco, às vezes falo com as minhas alunas, por que você está fazendo pedagogia? Porque eu gosto de criança. Isso, nada a ver, né? Lógico que gostar é importante, mas é muito além disso. Eu estou fazendo pedagogia porque eu quero cuidar melhor dos meus filhos. Então, acho que a gente tem que ampliar um pouco mais os objetivos e sair um pouco mais, né? E ampliar mais, porque a gente, como pedagogos, como profissionais da área da educação, a gente tem como uma missão aí uma coisa muito importante, que é a formação das crianças do nosso país, né? Na verdade, eu tive um impasse assim, né, na faculdade, porque quando eu fui prestar, eu queria fazer psicologia, e aí na minha época era período integral e tudo, e aí eu fui procurar uma área. Por que eu quis fazer psicologia? Porque eu já tinha em mente que eu gostaria de trabalhar em empresa, né? Ou na área de seleção, e já ia com foco também, não queria ter consultório, queria me desenvolver na área empresarial. E aí eu comecei a pesquisar e falei, bom, a pedagogia talvez me ajude nisso, né? E eu acabei prestando pedagogia também, eu gostei, só que já no último ano eu já, já voei, né? Já fui trabalhar em empresas mesmo. Trabalhei um tempo com crianças, né? Mas depois eu já fui trabalhar em empresa, tá? Desde quando eu me formei, né? Eu nunca deixei de ser pedagoga, mesmo trabalhando em empresas e tudo mais. E nem mesmo as empresas te dando, escrevendo lá na sua carteira que você era pedagoga, isso na minha época pelo menos não era assim. Mas enquanto eu atuei como professora no ensino infantil, né? E continuo sendo pedagoga até hoje, né? Como profissional da área da educação, mesmo como professora nos cursos de gestão de pessoas, que é um enfoque um pouco diferente, mas eu sou pedagoga, né? As minhas, é, as minhas habilidades, ou o que eu pretendo com os meus alunos, sempre tem uma direção, né? No desenvolvimento, na educação maior, né? Ampliar mais a educação, né? Quer dizer, querer alcançar objetivos com seus alunos, isso eu acho que é pedagogo, é ser educador, é você ter isso na sua cabeça, né? Eu acho que a formação permitiu que a gente tivesse essas habilidades. Eu fui trabalhar como estagiária. Primeiro, eu fui trabalhar como professora mesmo em educação infantil. Já entrei como professora, eu estava no terceiro ou no quarto ano, já no final do terceiro. Fui trabalhar com educação infantil, trabalhava na pré-escola e trabalhei algumas séries do ensino fundamental em escolinhas particulares, essas escolinhas pequenas, né? Mas logo no último ano eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa, numa empresa multinacional, né? Que é a American Express,
fiz meu estágio lá, não durou muito, foram só alguns meses, mas foi muito válido para mim, foi assim, né, o pontapé inicial para que eu pudesse entrar, começar a vislumbrar, começar a entender o que, que era uma educação empresarial, como que funcionava em uma empresa. Eu sempre tive isso como objetivo já. Eu fazia algumas atividades de burocráticas mesmo, né? Cuidava dos cursos internos, a inscrição das pessoas para os cursos internos de línguas ou outros cursos que tinham na área, né? Cursos técnicos ou cursos de desenvolvimento gerencial, enfim. Fazia serviços, algumas atividades de burocráticas mesmo, de fazer memorandos, arquivamento de papéis, cuidar de arquivo, organização, o que um auxiliar de escritório poderia dizer, né? Poderia fazer, né? Também. Então, era muito jovem ainda, né? Me sentia muito insegura, e também tive uma chefia que não me apoiava muito, então foi um pouco difícil nesse sentido, porque você tem que adequar a sua linguagem, você tem que é um outro tipo de comportamento, né, quando você trabalha numa empresa. Eu cuidava também dos cursos de inglês, eu fazia, né, também curso de inglês na empresa, porque às vezes a gente tinha que ligar para a sede, que era nos Estados Unidos, enfim. Bom, eu fiquei pouco tempo lá e logo depois eu já fui trabalhar no Estadão, que é o jornal Estado de São Paulo, né? Famoso aqui em São Paulo, e foi uma experiência muito mais significativa, porque eu já entrei nessa empresa ministrando os programas de integração para novos funcionários da UESP Gráfica, do jornal Estado de São Paulo, então eu já me expus mais, eu já tinha uma chefia que me dava um feedback, me avaliava, tinha os meus colegas que me apoiavam, e aí, daí para frente, né, só sempre crescendo, e aí a gente vai crescendo, né? Você vai começando a perceber os cursos que você precisa fazer, as habilidades que você precisa desenvolver mais, enfim, né? Então, essa questão da formação, ela é fundamental porque ela é para sempre, né? Ela é para sempre. Para sempre você tem que, principalmente para quem está começando, né? Tentar ir se adaptando aos conhecimentos que você vai precisar ter dentro de uma empresa. Eu sempre quis trabalhar nessa área. Eu não sei explicar, é uma coisa que a gente gosta, né? Simplesmente você já nasce, sei lá, eu lembro que eu brincava quando era pequena, eu já brincava na lousa, de dar aula, depois eu adorava brincar de escritório. A gente meio que já sabe que quer fazer isso, né? Então, quando eu cresci, eu falei, não, eu quero trabalhar em empresa, eu quero trabalhar com educação de adultos, então era uma coisa que eu amo fazer, então sempre quis trabalhar com isso. Bom, didática, a disciplina de didática foi fundamental, eu acho que sociologia da educação, filosofia da educação, psicologia. A parte de didática, eu gostava de tem as matérias teóricas, mas eu gostava muito das disciplinas que eram práticas, né? Tinha alguma prática para a gente fazer, didática, planejamento, técnicas e recursos audiovisuais na educação, métodos e técnicas de planejamento de ensino e educação, que você tinha bastante tecnologia, enfim. Então, eu gostava bastante dessas disciplinas. E estatística também, porque estatística eu usei bastante. Não, o meu curso de pedagogia não me preparou para trabalhar em empresa. Acredito que nem os cursos de hoje. Agora, né, nesse momento da minha vida, eu dou aula, a função que eu exerço atualmente é uma função de professora de ensino superior. Eu dou aula nos cursos de pós-graduação e em cursos de graduação. Então, eu acho que as minhas atribuições é desenvolver aulas, preparar conteúdo dinâmico, envolvente.
e principalmente que façam as pessoas pensarem, ter um olhar crítico sobre as coisas, independente se eu estou dando aula num curso de pedagogia empresarial, numa disciplina X ou Y, ou num curso de gestão de pessoas, ou agora atualmente eu dou aula num curso de psicologia organizacional, independente disso, você tem que preparar um conteúdo para que leve as pessoas a uma reflexão, né? Eu acho assim, espaço não escolar. Aonde você vai trabalhar? Quais são as qualificações que você precisa ter? Ah, eu quero trabalhar em hospital. Eu quero trabalhar. Eu não domino muito esse assunto, mas eu quero trabalhar com pedagogia no hospital. Então, o que eu vou precisar saber? Você tem que correr atrás. O que a faculdade me deu de embasamento teórico para eu trabalhar nessa área? Ah, me deu isso, isso, isso. E agora as outras coisas eu vou precisar desenvolver, né? Falar em público, ter uma boa comunicação, pode ser muito tímido para quem vai trabalhar nessa área. Eu acho que falar em público, falar bem e dominar a língua portuguesa. Nossa, muitas, né? Em termos de educação, quais são os conceitos, como que se educa, o que a gente espera em termos de formação de uma pessoa, de resultados, de como é que eu posso contribuir fazendo um diagnóstico, como eu posso contribuir sendo um agente um facilitador, né? Ajudando as pessoas a perceberem, a tomarem outros caminhos. Isso eu estou falando dentro de um ambiente, num ambiente de treinamento, né? O que você pode fazer para ajudar essas pessoas? Eu acho que é uma contribuição que vai além da sala de aula, é uma contribuição de ser humano para ser humano. Eu acho que isso vai muito da empresa que você vai trabalhar. Eu sofri, sim, um pouco, mas assim, não porque eu era pedagoga, acho que porque eu era, assim, não tinha maturidade, não tinha experiência, então às vezes você acaba fazendo umas coisas, né? Então as pessoas falam, nossa, mas espera aí, acabam, né, achando, te discriminando, mas não porque você é pedagogo. Como pedagogo, eu nunca tive esse problema. A gente desenvolveu um projeto para os operários, né? A gente não, na verdade, eu fui contratada para ser parte da empresa, junto com uma consultoria que já estava lá na empresa. Eles estavam desenvolvendo um programa de qualificação de operários da construção civil. Um programa de células produtivas polivalentes, que eu nem vou entrar em detalhes para explicar, mas enfim, esse trabalho de células produtivas gerou uma mudança no perfil do próprio operário da construção civil. Lá você não podia falar que era peão de obra, você não podia usar essa expressão, né? Porque eles queriam mudar um pouco. Isso aí foi na década de 90 que aconteceu. Eu tenho, sei lá, né, 30 anos, tá, gente? Eu já tô com o dobro. Então, nem meu nome não era esse, era nome de solteira. E aí vocês vão ver lá, estava ministrando curso para os operários, tem alguns folders com algumas matérias que a gente fez na época, porque esse programa de qualificação, ele ganhou um prêmio chamado Top de RH. E esse prêmio a empresa recebeu, fomos lá, né? Foi uma baita festa, era super legal. Só que esse programa de qualificação, que ele envolvia o treinamento e outras atividades, né? Técnicas também, pertinentes à área da engenharia e tudo, ele gerou também as escolas de alfabetização. As escolas de alfabetização nos canteiros de obra. Então, todos os canteiros de obra da roça residencial eram obrigados a ter uma escola, uma sala de aula, e consultório médico e consultório odontológico. Porque esse programa gerou essa qualidade de vida para esses operários. E eu digo assim, tranquilamente, que eu acho que além da método engenharia, eu acho que a Rossi foi uma das pioneiras nessa área. Nenhuma instituição que eu trabalhei, eu fui assim, procura-se um pedagogo. Nenhuma. Eu trabalhava na área,
já tinha experiência na área. Então, na verdade, o que contou foi a minha experiência e não o fato de eu ser pedagoga. Ninguém vai botar um anúncio no jornal assim, ou tipo, olha, eu quero um pedagogo. Eu nunca vi, pode ser que eu esteja muito enganada, eu acho que são vocês, né, no curso de pedagogia, que tem que fazer isso acontecer, né? Fazer o pedagogo ser valorizado. É o comportamento de vocês, é o que vocês vão oferecer para o mercado que vai fazer com que essa profissão seja uma profissão procurar. Eu quero um pedagogo. Lógico que essa experiência vale, mas assim, você é pedagogo, então vou te contratar. Não, outras coisas contribuem para isso. Eu só fiz uma entrevista. Só que em outras empresas eu fiz teste psicológico. Por exemplo, agora, nesse curso de psicologia organizacional que eu trabalho hoje na Uniítalo, eu fiz uma aula teste, que foi gravada, tinham pessoas assistindo, inclusive a coordenadora do curso. A aula foi gravada para mostrar para o diretor. Passei. Então, depende da empresa. Você pode fazer uma dinâmica de grupo, você pode participar de dinâmica de grupo, depende da empresa. Existe. Olha, gente, agora eu não estou aqui. Eu tenho uma que eu até quando ministrei essa disciplina agora na penúltima faculdade que eu trabalhei, no curso de psicopedagogia institucional, eu dei uma disciplina pedagogia empresarial. Era uma disciplina do curso. E eu fiz na época, foi em 2018. Eu tinha como é que eu vou te explicar? Eu tinha uma conta na Cato, sabe a Cato? De contratação de profissionais, eu tinha uma conta lá. Então, lá eles te dão todo o piso salarial, inclusive os cargos. Então, por exemplo, educador de ONG, por exemplo, né, numa ONG, quanto que ele ganha. Então, você tem pisos salariais. Lógico que, por exemplo, um consultor na área de treinamento numa empresa vai ganhar mais do que um auxiliar. Tem sim um piso salarial e vai depender muito de onde você vai trabalhar, né? De que empresa você vai trabalhar. Não tenho nenhum arrependimento, porque eu acho que a formação da educação do pedagogo é fundamental para você dar aula em qualquer lugar. E eu vejo que os meus alunos, muitos alunos de pós-graduação, reclamam para mim de professores que não têm didática. Por quê? Sei lá, o fulano se formou em economia, depois ele foi dar aula na faculdade. Então, ele nunca teve contato com uma disciplina chamada didática no curso de economia, entendeu? Então, assim, nem todo mundo às vezes tem a habilidade, sabe? Então, é uma coisa um pouco complicada. Eu não me arrependo nem um pouco, mas eu acho que quem fez outros cursos e pretende atuar como professor, tudo tem que fazer um curso de didática do ensino superior, sei lá, assistir aula de outras pessoas que têm didática. Olha, eu acho assim que a faculdade de pedagogia, eu acho que uma boa faculdade de pedagogia, ou qualquer outra faculdade de pedagogia, ela tem que se atualizar, ela tem que promover um alinhamento do conteúdo que está sendo ministrado com o que está acontecendo no mercado de trabalho, com o que está acontecendo na sociedade. Como é que você vai preparar hoje um aluno se você não tem uma grade curricular que dê um embasamento para ele enfrentar esse mercado? Né? O que o mercado de trabalho está esperando de você? Quando eu me formei, ou antes de eu me formar, eu trabalhei em escolas pequenas, né? Escolinhas particulares. Então, assim, o trabalho do professor é muito desvalorizado, né? Já começa pela questão salarial. Eu não quero levantar isso aqui, mas é muito desvalorizado, entendeu? Então, é abusivo até. Então, você tem festa de final de semana de festa junina, você é obrigado a ir, você não ganha hora extra. Uma pessoa que trabalha numa empresa não tem isso daí, entendeu? Tudo que você tem que fazer a mais, ou que se você, por exemplo, tem que ficar depois do horário, às vezes você tem que ganhar hora extra. Ou se você não ganha hora extra, a empresa ela tem um programa de benefícios que vai cobrir essa sua dedicação. Ela vai valorizar. Eu nunca trabalhei em nenhuma escola infantil, professora Denise, nunca, que tivesse um plano de carreira zero. Agora, você tem, né? No ensino, eu também nunca dei aula no ensino público, não sei o que é dar aula no Estado nem na prefeitura, mas me parece que tem planos de carreira aí. Por exemplo, eu na minha época, eu não tinha arte e educação,
não tinha Libras. Hoje os cursos já contemplam essas disciplinas, que eu acho legal. Por quê? Percebe-se, né, que houve uma atualização aí do conteúdo, mas eu acho que tem que atualizar mais ainda. Tem que acompanhar a transformação da sociedade, um curso superior. E tem que ser sempre avaliado. Olha, qual é a projeção que a gente vai fazer para um mercado de trabalho para daqui 10 anos, 5 anos, enfim. Como é que como é que esse curso vai conseguir oferecer essas disciplinas para esses alunos, para eles conseguirem acompanhar essas mudanças? Que tipos de conteúdo, o que a gente vai precisar? Até oficinas de trabalho, coisas mais práticas, sabe? Uma coisa prática mesmo. Acho que é acompanhar as transformações que estão ocorrendo na sociedade, no mundo, trazer o aluno para essa visão crítica. Eu acho que é a postura, eu acho que é a formação, eu acho que é a motivação dele, né, em ser pedagogo. Agora, tudo bem, né, as pessoas têm que ser motivadas, tá, puxa, eu sou super motivada, aquela professora exemplar e tudo mais, né, mas as questões você tem que ter uma motivação financeira também, um plano de carreira para você se motivar, né, mas eu acho que é a própria postura. Quantas vezes a gente não vê notícias aí de educadores em sala de aula que agride aluno? Eu sei que às vezes o inverso é bem maior, né? Aluno que agride professor, eu sei disso. Mas você também tem o contrário, né? E assim, às vezes eu ouço coisa dos meus alunos de pós-graduação, às vezes até na faculdade. Nossa, professora, o professor fulano de tal falou isso hoje. Coisas que você fala, oi? Eu não acredito, assim. Então você tem que tomar muito cuidado, né, com a postura que você tem, né? Porque quer queira ou quer não, você está dando o exemplo. Você é o exemplo para os seus alunos, principalmente os pequenos, na educação infantil. Eu lembro que as minhas alunas do Jardim 2, eu tinha algumas alunas do Jardim 2, às vezes eu via elas me imitando da aula, elas imitavam, eu usava aparelho dentário na época, elas imitavam o jeito de eu falar com um aparelho, que ficava um pouquinho, né? Então, você vê, você é um modelo para as crianças. E também é para os adultos também, né? Para a gente evoluir, né, gente? Para a gente melhorar a formação das pessoas nesse país. Para a gente melhorar a qualificação das pessoas, para a gente trazer formação. Quanta ignorância existe hoje? Ignorância no sentido não pejorativo, as pessoas não terem noção de determinadas coisas. Vamos pegar o exemplo da pandemia. Olha, gente, eu tive uma formação de escola pública, mas às vezes a gente, olha, tem gente que não entende o que é um protocolo para se desinfetar, por exemplo, para chegar em casa. Não é simplesmente, né? Tem gente que não consegue entender que a máscara tem que ficar em cima do nariz. O que é isso? É falta de formação. Acha que vai entrar, né? Ou não está procurando a informação que ela precisa, ou não consegue entender. É falta de formação. Só que nós, pedagogos, temos. Eu acho assim, que se você dá aula e é um professor e é um pedagogo, você sempre tem que saber mais do que os outros. Sempre. Vai ter momentos que você não vai saber? Vai. Então, você vai procurar. Lógico, às vezes tem alunos que me fazem pergunta que às vezes eu não sei, eu vou responder, eu vou procurar, e aquilo me faz crescer, né? E eu vejo professores que são muito arrogantes, eles não querem que os alunos façam perguntas, porque eles se acham os donos da verdade, pelo amor de Deus. Então, esse tipo de pedagogo a gente não quer. Eu acho que o pedagogo, o professor, ele é a base da sociedade, né? Ele participa ativamente na formação das pessoas. E assim, eu hoje, para fechar esse assunto, eu vou te falar o que eu acho hoje. E é uma coisa que eu nunca quis também. Eu acho hoje isso, mas achava já quando eu era estudante. Eu acho que a educação pública ela é muito politizada. Lógico que a gente não pode separar a política da educação, da sociedade. Eu entendo todo esse discurso.
mas hoje está demais. Quem está perdendo? Os alunos estão perdendo, né? Os alunos. É tudo muito polarizado, tudo muito politizado, e greve, e não sei o quê, e o ensino, né? E a educação está fragilizada, as séries, né? Você vai passando por cima, a pessoa não sabe nem interpretar um texto, pelo amor de Deus. Acho que primeiro é você... Sabe quando a pessoa faz medicina? Ela não faz um juramento de Hipócrates? No curso de pedagogia tinha que ter um juramento. Sei lá, vamos escolher um filósofo, né? Que falava da educação. Então faz lá o juramento, agora me vem na cara, faz lá um juramento. Eu acho que tem que ter responsabilidade. Tem que jurar que você vai fazer de tudo para ser um bom profissional, para trazer o melhor da educação para os seus alunos, para fazer com que os alunos sejam pessoas que reflitam sobre as coisas da atualidade, sem afetações, sabe? Trazer uma criticidade nas coisas, enfim, né? Ser uma pessoa responsável pela educação. Agora, eu vejo muita gente nos cursos de pedagogia que, olha, eu não sei nem que curso eles deveriam estar fazendo, qualquer coisa, menos pedagogia. Não tem nem perfil para isso, né? Tem, lógico, qualquer curso tem isso, né? Mas eu acho que esse comprometimento com a educação é o mais importante, né? Tem que ter um juramento, essa é a minha palavra aqui, né? Quem quiser, tiver curiosidade, pode ir lá no meu canal do Instagram, né? Canal Pedagogia Empresarial, colocar sugestões, fazer perguntas, enfim. Então, um beijo para vocês e até mais. Boa sorte a todos. Yeah.